Pois é, hoje é 1 aos Coríntios. E capítulo 11, capítulo difícil, né? Vamos começar pelo meio. Vamos começar pelo meio e por este primeiro versículo, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabem que a nossa igreja tem sido desafiada a considerar este capítulo de uma forma muito especial por causa do símbolo que nós demos liberdade para as irmãs usarem, não é? A cobertura na cabeça. E temos instruído e temos defendido aqui nas nossas reuniões esta ideia de que esta prática é uma prática espiritual, teológica, exegética. Nós não consideramos como um mandamento, como uma regra judaica, um mandamento judaico, um mandamento grego, um mandamento gentílico, uma prática cultural. Não tem sido essa a nossa conclusão, mas sim como uma tradição bíblica, um mandamento apostólico, e temos tido esse entendimento. Isto exige muita humildade e mansidão, porque é uma medida muito impopular, é algo muito anticultural no mundo, na nossa cultura ocidental. E ser como Jesus, ser como Ele, imitador dele, é realmente algo que todos nós precisamos cantar, orar, desejar, buscar. E antes de chegarmos ao capítulo 11 e de falarmos sobre este assunto, eu queria voltar a lembrar de Romanos 8, 28 e 29 e de lembrar que todas as coisas, inclusivamente quando somos questionados e quando discordam de nós e quando dizem que não podem mais cooperar connosco, colaborar connosco porque discordam de medidas que nós tomamos, de posições que assumimos, daquilo que ensinamos, ou não gostam do nosso estilo, simplesmente porque, olha, não gosto de ti, não gosto da forma como falas, não me identifico contigo. Quando perdemos saúde, quando perdemos bens, quando perdemos relacionamentos, quando existem conflitos, e ontem os homens leram isso e lembraram-se que os conflitos são oportunidades. Faz parte daquelas coisas, todas as coisas que contribuem, que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez ainda não amam a Deus como deveriam amar, como poderiam amar, como gostariam de amar, mas nós amamos Deus. Estamos aqui porque amamos Deus e porque temos ouvido Deus falar connosco. Nós reconhecemos que Ele nos criou, que criou todas as coisas e que usa todas as coisas para o nosso bem. Nós que amamos a Deus, que fomos chamados segundo o seu propósito eterno, nós que fomos predestinados, conhecidos de antemão, não é? Fomos conhecidos de antemão, fomos escolhidos, predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Foi isso que nós cantamos, quero ser como Cristo. Cristo, esse nome mais alto, que deve ser cantado e deve ser lembrado. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nome mais elevado, mais digno. É o nome que deve ser adorado. E somos chamados para sermos como Ele. Fomos escolhidos, fomos separados, fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Isto significa imitar Jesus. E Paulo diz claramente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, quem imita Cristo deve ser imitado. É uma conclusão que nós chegamos. Por isso, se Paulo tentava imitar Cristo e procurava imitar Cristo, nós também devemos procurar imitar Paulo. E se há pessoas aqui que nós conhecemos, no nosso convívio, Paulo está distante de nós, já não conseguimos vê-lo falar, vê-lo vestir-se, vê-lo comer, ele está distante de nós, ele já não está na história connosco. Mas há pessoas aqui na história connosco que, por conhecerem Cristo intimamente por meio da palavra e da oração, imitam-no, e nós devemos olhar com olhos de imitadores. Deixa-me imitar este homem, deixa-me imitar esta mulher, na sua piedade, na sua devoção a Cristo, na sua obediência a Deus.
E este é o propósito que nós temos. Para que Cristo realmente seja destacado, tenha a primazia, seja o primogênito nesta família de Deus e que Ele seja sempre destacado. Não são homens nem mulheres que se devem destacar na igreja, mas sim Cristo. E nós, imitando Cristo. E se alguém se tenta destacar, e eu gosto de um ditado, eu ouvi lá no Brasil, prego que se destaca, leva martelado. Quando alguém quer ficar assim, sobressair, tem que vir lá um martelo e pô-lo ao nível dos outros. Né? Prego que se destaca, leva martelado. Porque é só um que está elevado e que se deve destacar, e é o primogênito, e é a primazia, é Cristo. E este é o discurso da Bíblia, este é o discurso cristão, este é o discurso protestante, evangélico, é Cristo, e só Cristo. E não é pastores, nem missionários, nem apóstolos, nem obreiros, não é eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, não, eu sou um irmão com eles. E aqueles que dizem, eu sou de Cristo, esses parecem os mais fariseus, hipócritas, legalistas, não é? Pela ironia que parece que Paulo, esta chamada de atenção que Paulo parece dar neste capítulo 3 desta carta. Mas antes de irmos ao capítulo 11, que hoje nós não vamos gastar muito tempo, vai ser também apenas uma introdução a este assunto, eu queria lembrar que o propósito da salvação é este, é que glorifiquemos o nosso Deus. É para a glória de Deus, é para ser imitador de Cristo, ser conforme a imagem do Filho de Deus, ser como Jesus, é glorificar Deus. É assim que nós glorificamos, damos glória a Deus. Nós cantamos, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Mas não é só cantar, não é só melodias bem cantadas ou tocadas ou bem escritas. A glorificação, a adoração é com a vida, é com a obediência, é com a submissão a Cristo, é deixar que o Espírito realmente nos enche e nos use, é desejar essa experiência de submissão e de obediência. E o propósito da salvação é este, é que sejamos como Jesus, é que Cristo seja formado em nós, o caráter de Cristo seja formado em nós, que a imagem de Cristo seja percebida em nós. E há pessoas que não vão gostar, porque não gostam de Jesus, não vão gostar de nós, não vão gostar da nossa igreja, não vão gostar daqueles que se parecem muito com Jesus, porque odeiam Deus, odeiam Cristo, são anticristãos. E claro que não vão gostar de nós se somos muito parecidos com Jesus, mas que pelo menos reconheçam isso, são muito cristãos, são muito parecidos com Jesus, e que seja isso que se possa dizer da nossa igreja. Esta missão que se está a formar e a fortalecer para ser uma igreja plantada, estabelecida aqui nesta região. Então nós vamos para o capítulo 1, vamos voltar ao início da carta, vamos para o capítulo 1 de Coríntios, primeiro aos Coríntios, e vamos ler um versículo importante neste capítulo. Nós vamos agora passar por algumas ideias que depois, no futuro, eu pretendo, se Deus permitir, se Deus assim quiser, partilhar com mais tempo com os irmãos e lermos com mais atenção e mais, com mais, no fundo, dedicação, concentração, algumas ideias desta carta. Versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Esta carta foi escrita por Paulo com a ajuda de Sóstenes, do irmão Sóstenes, mas foi escrita à igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, esta carta foi escrita à igreja de Deus, mas que estava em Corinto. Uma cidade, uma região real, histórica, pessoas verdadeiras. Então, uma carta escrita àquela igreja local, específica, naquele contexto temporal, histórico, cultural, sociológico. Uma carta escrita para uma igreja histórica. Mas também para a igreja de Deus. E o restante do versículo é o que eu gostaria de destacar, e está destacado aqui. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então é verdade que esta carta foi escrita para
a igreja que se reunia em Corinto, mas Paulo tinha o propósito, e nós sabemos disso, não apenas esta carta, mas todas as do Novo Testamento, foram escritas com este propósito de serem lidas por todos os que, em todo lugar, inclusive em Lisboa, na região da Grande Lisboa, ou em São Paulo, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma carta escrita para nós também. É assim que nós lemos estas cartas. Esta carta, concretamente. Por isso, quando chegarmos ao capítulo 11, é com esta perspectiva que nós vamos ler o capítulo 11 também. É uma carta escrita para nós, que nos reunimos aqui e que neste lugar nós invocamos o nome de Jesus. É uma carta que foi escrita sim para Corinto, sim para aquela cultura, sim para aquele tempo, também para nós. Tem implicações para nós que hoje, neste lugar, invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor era Senhor deles e também é nosso Senhor hoje. Esta carta é dirigida a nós. Os ensinos, os princípios, os preceitos, os mandamentos dirigidos àquela igreja são dirigidos também a nós, pois nós somos igreja de Deus. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser santos. E neste lugar nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta tem este propósito de expressar a importância do desenvolvimento de um comportamento maduro dentro da igreja. Esta frase foi escrita por Carlos Osvaldo, o professor Carlos Osvaldo, que já partiu, já está com o Senhor, e foi uma das pessoas que Deus usou para me instruir acerca do capítulo 11 desta carta. E expressar a importância do desenvolvimento de um comportamento maduro dentro da igreja. E ler e estudar esta carta é ter este propósito de nós sermos amadurecidos, de nós crescermos como cristãos, como pessoas que fazem parte da igreja. Então é uma carta muito útil, certamente muito útil para todos nós. A mensagem também, escrita por Carlos Osvaldo, é esta mensagem que resume esta carta. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Então, de novo, é esta ideia da maturidade espiritual. Mas ela é baseada na graça de Cristo. E é em Cristo que nós nos baseamos para podermos desenvolver estes relacionamentos de amor entre nós cristãos, aqui na Terra. E sabemos que esta carta, e consideramos esta carta como um manual. Ela é um manual de conduta prática, tanto para a igreja como para o indivíduo crente, para o crente que a lê na sua casa e que procura agradar a Deus, que procura se relacionar com Deus. Então tem aqui na primeira carta aos Coríntios um manual muito prático de como se relacionar com Deus e se relacionar com a igreja de Deus. No capítulo 2, gostaria de ler os versículos, ou fazer uma referência aos versículos 12 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, de 12 a 16. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós aceitamos, entendemos e discernimos as coisas do Espírito de Deus porque temos a mente de Cristo. Essa é a nossa convicção. Assim como Paulo disse aos irmãos lá em Corinto, aqueles cristãos, aqueles que tinham fé em Jesus Cristo, nós também temos esta convicção. Nós que temos desenvolvido este tipo de relacionamento com Deus, pela graça que Ele nos dá, de ouvir a palavra e de a conferir com a própria palavra. É conferir coisas espirituais, porque a palavra é algo espiritual, e conferir com a própria palavra. E não apenas com o que
os homens têm estabelecido, as igrejas têm estabelecido na história, não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. A tradição da igreja não é suficiente. Então, este exercício de ouvir Deus, deixar que o Espírito de Deus nos conduza, essa experiência de entender a revelação dele, como? Comparando coisas espirituais com espirituais. É o Espírito que nos conduz, é a mente de Cristo que está em nós. Isto é a linguagem do fim do capítulo 2. E já li esta frase que eu encontrei na página de uma missão que tem uma agência missionária, uma instituição para-eclesiástica que existe para servir, para ajudar a igreja a cumprir a sua missão como igreja de fazer discípulos. Então, a Heart Cry Missionary Society, esta agência missionária, na sua declaração de fé e nos seus, na sua apresentação, ela tem esta definição de que é uma igreja bíblica madura, porque esta instituição existe para ajudar a estabelecer novas igrejas, apoiar a plantação de igrejas. E diz assim, o que é uma igreja bíblica madura? É um corpo de crentes em Jesus Cristo, batizados numa localização geográfica específica, que têm fé semelhante nas Escrituras, comprometidos em edificar-se uns aos outros, debaixo do ensino e da autoridade de presbíteros e diáconos qualificados, obedientes às ordenanças, batismo e ceia do Senhor, praticando disciplina bíblica e evangelizando o mundo através da pregação do Evangelho. Esta é uma definição do que significa uma igreja bíblica, uma igreja madura. Portanto, isto não é uma experiência. Ser igreja e ser cristão saudável, maduro, é uma experiência que nós não podemos viver isolados, na nossa casa sozinhos ou com a internet. Nós vivemos isto neste contexto, numa localização geográfica específica, por isso é preciso ir para um lugar, estar reunido com outras pessoas que se organizam desta forma, debaixo do ensino e da autoridade de homens que são homens, presbíteros. Homens, eu já fiz esta ênfase da outra vez, não apenas um, mas vários homens, e uma igreja madura é que tem vários homens, né? Homens, sexo masculino, qualificados, que têm as qualificações de 1 Timóteo 3, de Tito capítulo 1, homens que são conhecidos pelo testemunho que dão com as suas famílias e com a sociedade onde estão inseridos. E, portanto, é algo muito concreto. Seguindo as ordenanças, batismo e ceia do Senhor são coisas físicas. Não se vive com a internet. Não se vive sozinho em casa. É com uma igreja local. E este é o padrão bíblico, este é o padrão neotestamentário. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é saindo, preparando-nos aqui, edificando-nos, fortalecendo para fazer aquilo que fizemos ontem. Alguns de nós fomos até à rua fazer perguntas e a partir das perguntas perguntei, posso lhe dizer e contar como é que eu cheguei à certeza da vida eterna? Eu fiz isso ontem, o Miguel pode fazer com um outro grupo. Partilhar com pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E ontem pudemos falar acerca da graça de Deus, falar da nossa condição humana, de como somos pecadores, homens e mulheres que precisam desesperadamente do perdão e da misericórdia de Deus, e como Deus, sendo justo e misericordioso, Ele pôde resolver esse dilema entre a sua perfeição, a sua justiça e a sua misericórdia e compaixão, enviando Jesus Cristo ao mundo para morrer no nosso lugar, nos substituir na cruz, levando sobre si as nossas iniquidades, o castigo que era sobre nós, foi Ele que o levou, e Ele foi punido no nosso lugar, e Ele perdoou os nossos pecados, e agora nós podemos responder com fé, uma confiança de que Jesus é o nosso Salvador. Isso é o Evangelho, esta é a mensagem bíblica, crendo que Jesus morreu, Ele ressuscitou, está vivo, intercede por nós. Isto é Romanos 8, é Romanos, é o Evangelho, é a Bíblia que ensina isto. Isto é o capítulo 2. E agora no capítulo 3 de Coríntios. Alguns pensamentos que gostaria de partilhar. Como cristãos que procuram estabelecer uma igreja bíblica neotestamentária saudável aqui nesta região, nós sabemos que é necessário que lembremos sempre que somos cooperadores de Deus.
nós trabalhamos com Deus. Não é um trabalho que fazemos sozinhos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. E que é segundo a graça de Deus que fizemos, que fazemos ou faremos alguma coisa. Então, é esta a consciência que Paulo traz neste capítulo, que uma igreja saudável, cristão, maduro, deve lembrar. Capítulo 4. É necessário que as pessoas à nossa volta nos considerem como ministros de Cristo. É uma palavra muito especial esta aqui, ministros. É muito diferente em português e em grego. Porque em grego esta palavra é criado. Em Portugal, sabem o que é um criado? Alguém que segue ordens. É quase um escravo. É um empregado de baixa categoria. É um remador. Era uma palavra usada para aqueles que remavam os navios. E era um remador subordinado. Era um escravo. Era algo assim, uma posição a mais inferior de todos. Alguém que presta serviços. E claro que Paulo usou nesta ideia de trabalhar para Cristo, subordinado a Cristo. Mas ministro, na nossa língua e no nosso contexto, parece alguém digno, não é? Alguém que está coberto de honras e de grandes regalias e de grandes luxos. Não tem nada a ver com a palavra que Paulo usou, que está por detrás na língua original. Mas que as pessoas nos considerem assim como ministros, como criados, como empregados, como ao serviço da Sua Majestade, o Rei Jesus Cristo. É bem diferente esta ideia quando nós vamos estudar a palavra. E dispenseiros, uma outra palavra interessante que Paulo usa aqui, como administrador, aquele que é o gerente, o superintendente. Não é seu, não possui, mas está a gerir para o outro. E é isto que Paulo está a dizer, é tudo de Cristo. Eu sou apenas um mordomo, eu sou apenas um administrador, alguém que recebeu confiança. O Senhor confiou em mim os seus bens ou as tarefas. E que as pessoas nos considerem assim, mas bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse mistério que foi revelado, que é o Evangelho, que é a Igreja, Paulo fala em Efésios 3. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E nós, como igreja local, para ser uma igreja madura, saudável, não é que cada um de nós seja encontrado famoso, fabuloso, mais em F. Alguma palavra assim, não é? Nós não fomos chamados para sermos famosos, para sermos conhecidos, para sermos pessoas admiradas. Nós fomos chamados para sermos achados fiéis. Simplesmente fazer a nossa parte. Fazer com humildade, fazer com responsabilidade. É isso que se requer dos ministros e dos dispenseiros, dos discípulos de Jesus. Ser fiel na forma como eu uso o meu tempo, o meu corpo, o dinheiro, não é? As riquezas. Fiel. Fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Fazer aquilo que Ele espera que eu faça com o meu tempo. Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu uso o meu corpo? O que é que eu como? O que é que eu bebo? Quanto é que eu descanso? Como é que eu cuido da minha saúde? Como é que eu me visto? E o dinheiro que me é confiado? O salário? Como é que eu uso? Como é que eu uso a casa, o carro, a roupa, as terras que eventualmente eu possa estar a administrar? O que se requer dos dispenseiros, o que se requer dos ministros é que sejam encontrados fiéis. A nossa igreja não tem que ser grande. A nossa igreja não tem que ser famosa. Ela só tem que ser fiel. É isso que eu entendo ao ler 1 Coríntios. É por isso que defendemos a autoridade e a suficiência das Escrituras. Versículo 6 tem esta frase: não ultrapasseis o que está escrito. Há um contexto evidente, óbvio aqui, mas é uma frase que se destaca neste texto. Não ultrapasseis o que está escrito. Nós defendemos a autoridade da Escritura, é suficiente a palavra.
Ela falou e eu tenho que obedecer. Eu não preciso de um sonho, eu não preciso de uma revelação, eu não preciso que alguém se levante com uma palavra profética, a palavra rema. Eu preciso de ler a palavra de Deus que está escrita. Pedir ao Senhor que o Espírito me conduza à verdade, à interpretação verdadeira daquele texto. E é o Espírito que faz isso. 1 João 2 diz que é o Espírito, é essa unção que nós recebemos. E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a mente de Cristo. As coisas espirituais que se comparam com outras coisas espirituais e entendemos a palavra assim, não ultrapassando o que está escrito. Não é psicologia, nem é psiquiatria, nem é a ciência, nem a medicina, nem a história. É a palavra, é o que está escrito. Especialmente o Novo Testamento. Especialmente o que Jesus ensinou e que os apóstolos lembraram por meio da ação do Espírito do que Jesus disse, do que ele ordenou para que estivesse escrito, explicado, interpretado e aplicado. Isso é o Novo Testamento. Não devemos ultrapassar o Novo Testamento. Nós não vivemos o Velho Testamento. O Velho Testamento ajuda a entender o Novo Testamento, o pacto feito no sangue de Cristo. É a cruz, é da cruz e do sepulcro aberto para a frente. É depois da descida do Espírito, é Atos para a frente, que começa, obviamente, ali no final dos Evangelhos, mas são especialmente as cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João e as cartas de Jesus no Apocalipse. São essas as cartas que nós lemos para saber o que ser como igreja, como defender a fé, como viver a fé. É as cartas que são a autoridade e nós não ultrapassamos as cartas. Nós não vamos para Malaquias para ensinar sobre dinheiro. Nós vamos para Coríntios, nós vamos para Romanos. Nós podemos usar Malaquias para perceber o coração de Deus. Podemos ir mais lá atrás, a Gênesis, para perceber a relação de Jacó com Deus e perceber que essa questão das ofertas, das contribuições, dos dízimos, estão no coração de Deus e do povo de Deus. Mas a autoridade para a igreja é o Novo Testamento e não é Malaquias, não é Moisés. É Jesus e os apóstolos. É os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus. Isto é o que nós temos defendido. Esta é a marca e a característica desta igreja bíblica, desta missão. É isso que nós temos lembrado semanalmente. E, na minha perspectiva, enquanto Deus me der saúde, é isto que nós vamos continuar a fazer neste lugar. Nesta região geográfica específica. São estes valores que vamos continuar a defender. Capítulo 5. Uma igreja bíblica madura pratica a disciplina bíblica. Este capítulo é um capítulo sobre disciplina bíblica. Nós lemos isso há bocado. Uma igreja bíblica madura tem várias características e uma delas é esta, que pratica a disciplina eclesiástica bíblica. E por isso estas frases fortes aqui do capítulo 5, no versículo 2 e no versículo 13, que fosse tirado do vosso meio quem também o ultraje praticou. Pecou, não se arrependeu, deve ser expulso de entre os irmãos. Aquele que está a fazer o mal, a praticar o mal, que não se submete à autoridade de Cristo, à autoridade dos apóstolos, à autoridade bíblica. E é muito sério, é um assunto muito difícil, nós não queremos experiências assim, mas se queremos ser uma igreja saudável e bíblica, nós temos que praticar a disciplina bíblica e chegar, se necessário for, a esta última medida muito forte de expulsar, considerar gentil e publicano e não comer com alguém, não ter comunhão nenhuma com alguém que vive deliberadamente e com rebeldia no pecado. Obviamente com o objetivo de ele sentir falta da comunhão e de se arrepender e de se
quebrantar diante do Senhor e querer voltar arrependido, como o filho pródigo, como o próprio Saulo que escreveu esta carta, como o Paulo de Tarso, como ele teve essa experiência de conversão e se voltou para o Senhor. Capítulo 6. Uma igreja bíblica valoriza e enfatiza a santificação. Versículo 20 diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E a versão corrigida, fiel, diz: e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é glorificar a Deus no corpo. As coisas que nós fazemos, há coisas que são permitidas, são lícitas. Eu posso fazer isto? Pergunta dos jovens adolescentes. Papá, pastor, professor, eu posso fazer isto? Meu filho, minha filha, poder tu podes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque há algumas coisas que são permitidas. Eu posso ir, eu posso ouvir, eu posso comer, eu posso fazer, eu posso falar, eu posso tocar. Poder pode, mas não deve, não convém. Porque a capacidade que essas coisas têm de te agarrar e de te prender e de escravidar, de te dominar, é muito grande, é muito forte. E tu és muito fraco. Tu és muito fraca, és muito pequeno, és muito pequena. Facilmente essas coisas grandes vão te dominar, vão te escravizar, vão te roubar a alegria da liberdade no Senhor. Então, glorificar a Deus no corpo. É 1 Coríntios 6, é o capítulo 6. Agora o capítulo 7. Como cristãos que procuram estabelecer uma igreja bíblica neotestamentária saudável aqui nesta região, nós estamos a aprender a defender o casamento e a repudiar o divórcio. Sabe o que é repudiar? É odiar o divórcio. Estamos a aprender a valorizar o casamento e a repudiar o divórcio, porque o nosso Deus repudia, Ele odeia o divórcio e nós, como Deus, precisamos aprender a valorizar o casamento e a repudiar o divórcio. E isto está claro no capítulo 7, versículos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Isto é a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. E este é o resumo apostólico, bíblico, da questão do divórcio e do casamento e do recasamento. Esta é a mensagem bíblica. A mensagem é: não há separação. Para Deus, Deus não admite essa possibilidade. Diante de Deus é a morte que separa um casal. Então, o mandamento apostólico, bíblico, cristão, e isto é um resumo. Há situações muito complexas, há textos complexos. Nós temos lido com atenção, temos estudado, mas eu só estou a resumir o que é que os apóstolos, o que é que a Bíblia ensina. É isto que está aqui nestes versículos 10 e 11. O Senhor disse: a mulher não deve se apartar do seu marido, não deve se separar, o marido não deve se separar da sua esposa. Se separarem, então não se casem. A opção é reconciliar-se com o seu marido. Este é o resumo bíblico. É isto que nós defendemos como igreja bíblica nesta região. Capítulo 8. Ser imitador de Jesus é ser humilde. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. E esta soberba de achar que sabemos, que temos mais do que os outros, isto é alguém que ainda não aprendeu a saber como convém saber. Então é preciso ter humildade. Este é um capítulo que trata de humildade. Mesmo estas questões, o outro faz, o outro come, o outro não veste, o outro penteia, o outro ouve esta música. Este capítulo é importante, acerca deste assunto do coração humilde que nós precisamos desenvolver. Capítulo 9.
versículos 11 e 14, mas uma igreja bíblica madura, ela pratica a generosidade, a liberalidade. Isto tem a ver com as contribuições, tem a ver com o dinheiro, o que fazemos com a nossa renda, com o nosso dinheiro. Se nós, versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Pois versículo 14 diz Paulo, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Há orientações apostólicas, bíblicas, neotestamentárias claras acerca da contribuição dos crentes. Os crentes devem contribuir para a obra do Senhor, para o sustento da obra do Senhor. Mas esta questão do dinheiro ela é bem mais profunda e complexa. Há muita coisa que eu gostaria de partilhar com os irmãos em outros momentos, não vai ser hoje. Vou fazer apenas uma menção rápida de coisas que eu penso e que eu sei que está errada a forma de eu pensar. E eu tenho que corrigir a minha forma de pensar. Quando recebemos ofertas, quando recebemos coisas boas, materiais, quando conseguimos alcançar alvos que nós temos, como este alvo, um desejo de há muito tempo que eu tinha de poder inscrever os nossos filhos numa escola cristã privada, uma escola cristã. E o ano letivo terminou esta semana, dos nossos filhos. O último dia de escola foi na sexta-feira, nessa escola cristã. É claro que ainda continuam, ainda têm outras coisas do ano letivo para fazer, importantes, mas se fosse só aquela escola, já seria muito bom o que eles fizeram, aprenderam, o que eles desenvolveram. E a forma como terminaram, só com nota máxima, fiquei tão feliz, né? Lá dizem straight A, não sei se vocês já ouviram tudo 5, né, em Portugal. No Brasil é nota 10, só nota 10. Eu fiquei tão feliz, né, por eles terem este resultado, mas é uma escola cara para o nosso padrão, para o meu padrão. É caro, é difícil, é muito dinheiro. E eles já estão no 4º ano, creio que 4º ou 5º ano. Pedro no 5º ano, no 4º ano lá. 3º ano da Ana, 4º Pedro, é assim, não é? E pensando no montante, no valor, é um valor tão elevado, tão alto para o nosso padrão, é tanto dinheiro. E pensar que bênção, que Deus nos abençoou por nos dar dinheiro para pagar a escola dos nossos filhos. E esta prosperidade material, esta bênção, e quem nos acompanha de perto sabe como há coisas sobrenaturais a acontecer nas nossas contas, inexplicáveis. Como é que é possível pagar o que pagamos? Mas o risco que se corre é achar que estamos a ser abençoados por Deus porque conseguimos pagar mais um ano letivo. E é um raciocínio que eu faço e que muitos cristãos fazem. E eu ouço, e ainda recebi mensagem esta semana, exatamente nesta direção, neste contexto. Como Deus nos abençoou, porque alcançamos mais este alvo. Só que a prosperidade financeira e os bens materiais, e agora lendo a Bíblia, Salmo 69, versículo 22, a prosperidade pode se tornar uma armadilha. Por quê? Porque o Salmo 73, mais à frente, diz assim o salmista, Asaf, foi Asaf que disse: quanto a mim, quase se me resvalaram os pés, pouco faltou para que se me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. O que é que isto tem a ver com a escola dos meus filhos? Há muita gente que eu conheço, eu já ouvi falar e que está viva, que
pode pagar, pode comprar a escola dos meus filhos. Aquilo é salário de um dia. Em minutos paga os 4 ou 5 anos letivos, que eles têm tanto dinheiro e são ímpios, não querem saber de Deus, não querem saber de casamento, de fidelidade, mas ganham tanto dinheiro nas suas profissões ou na sua arte, que aquilo que para mim é uma grande bênção, uma grande prosperidade, pagar o ano letivo dos meus filhos, para eles pagariam isso com 1 hora de trabalho, os 4 ou 5 anos. Entendem a proporção? Se nós formos falar de bênçãos materiais, de dinheiro, quem são as pessoas mais prósperas na Terra? São os cristãos? São os que são fiéis a Deus? Percebem? Porque é que isto é perigoso? De pensar em prosperidade material, achando que isso é bênção de Deus apenas? Muitas vezes eu creio que é uma armadilha, a prosperidade material. Porquê? Por causa da Bíblia. Eu só estou a ler a Bíblia. Por causa de Provérbios 30, versículo 9. Que diz, para não suceder que estando eu farto, eu te negue e diga quem é o Senhor. Para que é que eu preciso de Deus? Eu sei trabalhar, eu sei cantar, eu sei jogar. Para que é que eu quero Deus? Se eu sei fazer dinheiro. Isso é Provérbios 30. Deuteronômio 8, versículos 12 a 14, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É isto que acontece com quem tem bênçãos materiais, acha, não, mas eu sei fazer, eu sei trabalhar. Para que é que eu preciso de Deus? Para que é que eu preciso orar? Para que é que eu preciso ir à igreja? Para que é que eu preciso ler a Bíblia? É uma armadilha. Muitas vezes a prosperidade é uma armadilha. Então tem muita coisa para falar sobre dinheiro, mas não vamos falar tudo hoje, não é? Porque isto ainda tem Eclesiastes, tem 1 Timóteo 6, aqueles que querem ficar ricos, versículo 6 de 1 Timóteo 6 diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, versículo 9, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. E ainda nem chegamos ao capítulo 11. Mas o Evangelho, ainda no capítulo 9, o Evangelho é a mensagem da Igreja Bíblica. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É por isso que investimos tempo e dinheiro para anunciar o Evangelho. Tudo fazemos para que o Evangelho seja conhecido na nossa vida, na nossa igreja. E precisamos investir tempo e dinheiro. Então o capítulo 9 fala sobre isso. O capítulo 10 diz que como cristãos que procuram estabelecer uma igreja bíblica neotestamentária e saudável aqui nesta região, como aqueles irmãos, e Paulo cria lá em Corinto, nós precisamos aprender a nos comprometer a comer e a beber de uma forma que transmita o nosso compromisso em dar glória, a dar honra, devoção, temor e respeito a Deus. Não podemos comer de qualquer maneira, não podemos beber de qualquer maneira. Nós temos que comer e beber ou fazer alguma outra coisa, ou qualquer outra coisa, para a glória de Deus. É preciso fazer isso. E agora chegamos então ao capítulo 11 e vamos terminar. Já não sobra tempo para falar sobre o capítulo 11, vai ficar para a próxima oportunidade. Eu só queria dizer que nós estamos a aprender, como igreja aqui, a adorar o nosso Deus utilizando os símbolos espirituais neotestamentários, o batismo, o pão, o vinho, a cobertura na cabeça da mulher. Porque, por causa do que aqui está no capítulo 11, no versículo 2, diz assim, eu louvo-vos porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Estas tradições, esta questão das tradições apostólicas, bíblicas, cristãs, neotestamentárias. Deixem só lançar o assunto tópico para lidar com os irmãos e em encontros futuros nós falarmos sobre isto. Esta é uma frase de uma citação de um teólogo que já faleceu, um homem muito respeitado no meio conservador. O irmão Sproul faleceu há pouco tempo. Ele é um estudioso das Escrituras, um homem muito dedicado, muito aplicado às Escrituras.
que, sendo presbiteriano, ele influenciou e tem influenciado não apenas pessoas presbiterianas, mas quem ama Deus e quem gosta de estudar as Escrituras, gosta de ouvir o que este irmão, a forma como ele ensinou, os livros que ele escreveu, é envolvido por este ensino, pelo ensino deste irmão. Muito respeitado no meio conservador, bíblico, histórico, cristão. E ele fez este comentário. O uso de uma cobertura na cabeça durante a adoração foi a prática universal de mulheres cristãs até ao século XX. O que aconteceu? De repente encontramos alguma verdade bíblica para a qual os santos, por milhares de anos, eram cegos? Ou as nossas visões bíblicas sobre as mulheres foram gradualmente corroídas pelo movimento feminista moderno que se infiltrou na igreja? Ele diz também que a coisa mais surpreendente aqui neste texto, 1 Coríntios 11, de 2 até ao 16, é que Paulo apela à criação e não a Corinto. Ele não defende esta questão citando a cultura de Corinto. Ele refere-se à criação, ao que Deus fez, quando fez, a forma como fez. Se algo transcende o costume local, são as coisas que estão enraizadas e ordenadas na criação. Adão e Eva, o jardim do Éden. É por isso que eu estou com muito medo, diz o irmão Sproul, é por isso que eu estou com muito medo de me perder. Ele disse, é traduzido em inglês, ele disse, be loose. E uma forma de traduzir esta expressão em português é ser frouxo. Be loose, me perder, é ser frouxo. Ser muito solto, muito deixar a coisa andar. Ser muito elástico, muito de me perder, de me deixar perder, de perder o conteúdo. Aquilo é tão maleável, é tão frouxo que não segura. É esta a ideia que este irmão quer transmitir com esta frase. Ele diz, é por isso que eu estou com muito medo de me perder nesta passagem. E 4 razões que o texto apresenta. Porquê a cobertura na cabeça? A primeira razão, a ordem da criação. A segunda razão, os anjos. A terceira, a natureza. E a quarta, a prática da igreja. Irmãos, há muito para falar em Coríntios. Capítulo 12, eu gostaria de poder falar do 13, do 14. Um resumo, eu posso mostrar aos irmãos um resumo dos tópicos que veremos no futuro. Dons, línguas. No capítulo 13, acerca do amor. Mansidão, da benignidade, isso é o capítulo 13. No capítulo 14, falar sobre música, cantar, mas não apenas música, também sobre a ordem no culto, o capítulo 14. No capítulo 15, a questão da ressurreição, especialmente por causa deste versículo, o versículo 19, se a nossa vida, se a nossa esperança se limita apenas à vida aqui na terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Às vezes parece que a nossa vida se limita aqui à terra. A quantidade de tempo, de atenção, a quantidade de energia que nós pomos nas coisas da terra, parece que a nossa vida se limita apenas às coisas aqui da terra. E se é assim, somos os mais infelizes. É isso que Paulo defende neste capítulo. Ainda neste capítulo falar acerca de ministério, depois no capítulo 16 abordar o assunto do planeamento e dos relacionamentos. Falar de relacionamentos entre pessoas que Paulo cita aqui nesta carta, e ele menciona aos Coríntios, recomenda aos Coríntios. Irmãos, esta carta foi escrita à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados para ser santos, mas com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esta carta foi escrita para todos que amam e invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, guardar pelo menos esta frase: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem imita a Cristo deve ser
imitado. Ser imitador de Cristo, ser conforme à imagem do Filho de Deus, ser como Jesus, é o propósito da salvação. É assim que nós glorificaremos o nosso Deus. Olhando para Cristo, imitando Cristo, procurando ser como Jesus. E eu desejo, espero que a leitura desta carta, ainda que panorâmica, de uma forma tão rápida, mas que tenha hoje contribuído de alguma forma para nos incentivar a olhar para Jesus, para as pessoas que imitam Jesus, ser como elas. Porque se ela imita Jesus, ela merece ser imitada.